contar um pouco o que está funcionando, o que não está. Essa semana eu tive o primeiro evento presencial, Anne e os Dinheiros, né, um check-up presencial. E aí teve essa troca, assim, que foi muito legal, e aí eu queria trazer um pouquinho para cá também disso, né? Então, vou pôr minha tela aqui e vou tentar uma função nova aqui. Vamos ver se vai dar certo, gente. Vocês conseguem me ver e ver minha apresentação? Sim. Sim, você só tá tampando a minha beleza, mas tá dando pra ver. Você tá... Como é que é, amiga? Tá tampando a minha beleza, porque a foto do canto não aparece. Ah, é Dani, minha modelo, gente, aqui, ó. Nossa, modelo, direção fotográfica, foi tudo, né, amiga? Foi. Mas eu adorei essa atualização, olha, que é da... Né, não fica só a tela gigantesca. Eu nem sabia que isso existia, descobri agora, vou usar. É da atualização nova do Mac. Olha só. Foi daí que eu descobri. Mas eu tô grande, assim, para vocês, igual a tela ficaria? Você tá grande, é só o texto que tá muito pra direita que não tá dando pra ler, mas aí, assim deu pra ler tudo. Uhum. Isso, então tá bom. Então, beleza. É porque o texto aqui, ele, tipo, é mais um guia pra gente, sabe? Como não é um super conteúdo, eu achei que assim ia ficar mais legal. Tá. Aí, vou querer que vocês comecem me contando, a gente olhar um pouquinho para 2025, e vocês me contarem no chat, ou pode falar aqui mesmo, como é que você descreveria sua relação com o dinheiro em 2025? Cansada, confusa, orgulhosa, avançou, oscilou, enfim. O que vocês me contam? Orgulhosa, sim. Luísa arrasou. Foi muito disciplinada. Não tô te ouvindo. O áudio tá desligado, eu acho, Ana. Pronto, voltou? Voltou. Gente, meu microfone bonito está me abandonando cada dia mais rápido. Não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem, agora voltou. Qualquer coisa vocês me avisam. Mas então tá. A ideia é a gente pensar mesmo como esse ciclo, né? Porque vai ter anos mais fáceis, anos mais pesados, ano que a gente vai estar se preparando para uma transição. E a ideia é a gente, né, um pouco olhar com carinho para o que foi 2025 e já olhar para 2026, talvez com um olhar um pouco mais realista, assim, né? De entender o que vão ser os planos, mas sem viajar muito também, né? Então, por exemplo, né, se é um ano mais de transição, a gente não vai pensar em coisas muito mirabolantes, né? E também, daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho mais sobre o que você acha que deu certo, né? O que você fez aí que te ajudou, o que te drenou, o que pesou demais, e o que você não quer repetir. Então, vamos começar com esse exercício. E aí, vou mandar para vocês aqui um link de preparei aqui um docs para vocês irem seguindo e preenchendo o que a gente for conversando aqui. Então, vou mandar aqui no chat, e aí esse link aqui já vai direto para criar uma cópia. Aí, vou ver se vai dar certo. Eles não estão deixando eu compartilhar só o link colocando cópia, mas acho que vai dar. E aí, vocês me contam. Qualquer coisa, só vir aqui, né, em arquivo e criar uma cópia. Vou apagar o link aqui que eu tinha deixado para mandar.
que é aí que a gente vai conversando e vocês vão anotando. Né? Pode anotar no papel aí também, mas era só para ajudar. Então, nós vamos começar com esse aqui. 3 coisas que funcionaram com seu dinheiro em 2025. Então, algum hábito, alguma decisão que você tomou, limite que você colocou, ou alguma conquista. Depois, 3 coisas que pesaram. Então, né, não precisa ser nada numérico, né, gente? Mas alguma coisa que você acabou se desorganizando, se você sentiu muita culpa, que não funcionou. E um aprendizado que você quer levar para frente. Eu vou pôr aqui, então, 5 minutinhos para a gente fazer esse exercício. Se for pouco, vocês me falam. E depois a gente compartilha um pouquinho o que cada uma pensou. Para a gente trocar, né, e aprender um pouco umas com as outras. Também vou dando palpite. Isso, vou pôr aqui no meu reloginho. Se quiserem, se alguém quiser ir falando também, fica à vontade. Deu aí o documento? Deu certo. Para mim, pelo menos, deu certo. Deu sim. Vou comentar um pouco então, do meu ano de 25 em relação ao dinheiro. Não sei se a Ana lembra, mas quando eu fiz o planejando, ela até comentou comigo que eu tinha um perfil um pouco diferente, que eu era a pessoa que não gasta nada. E aí eu queria limitar muito o orçamento e tudo eu achava que eu tinha que guardar, né? E aí foi até a Ana, tipo, foi me mostrando, não, dá pra gastar aqui com uma roupinha, pra sonhar, enfim, guardar é importante, mas tipo, o realizar agora também. E aí a gente montou um orçamento assim, foi bem legal. Isso foi em 2024. Esse ano, eu mudei de emprego, tipo, uma decisão minha, por outras questões, e eu fui para um emprego que eu ganhava menos. Então, eu tive que ajustar o orçamento. E aí, na época que eu fazia planejamento do dinheiro, eu até falava, tipo, não, mas eu tenho medo de ficar gastando muito, porque depois, se eu precisar voltar, eu não vou conseguir. E, tipo, agora eu precisei, né, dar uns passinhos atrás ali nos meus gastos de orçamento e tal, mas eu não precisei mexer na parte, de fato, do que eu estava guardando para investimento, para o meu futuro, para aposentadoria, e ainda ficou confortável gastando. Não voltei para aquela situação de, tipo, quero guardar tudo e não viver nada. E aí, eu só consegui fazer isso por conta dos aprendizados lá do planejando. Então, assim, parece que tem né, para eu me organizar e para eu viver essa troca do emprego em paz, de tipo que, não, vai dar certo, as coisas vão se encaixar aqui, tá fazendo sentido. Ai, que bom, Débora. Lembro demais que você trabalhava viajando muito, né? Deixou sua casa lá em São Paulo meio alugada. Foi. Eu voltei para São Paulo e aí agora eu tô trabalhando fixo aqui, era o que eu queria e tal, e tá ótimo. Uhum. Que bom. E que bom que você teve essa tranquilidade, né, de poder diminuir o orçamento. Viu que você deu conta, né? É o momento da vida. A prioridade era o trabalho que você estava mais feliz, então você deu conta de né, ajustar ali seu orçamento para viver o que era a prioridade. E assim, né, do que eu te conheço, eu tinha certeza que isso não seria uma dificuldade. Né? Ai, mas que bom, fiquei feliz. O mais importante é fazer isso em paz, né? Não era nem só o dar conta, é o, tipo, fazer isso em paz e, tipo, não vou continuar gastando com outras coisas aqui e tal, e tá tranquila. Amei saber. Quer que a gente termine de escrever e depois discute, amiga? Você já fez quais, amiga? Já fiz tudo. Então, vamos começar compartilhando. Me conta. É porque tá tudo na minha cabeça, eu estou pensando muito sobre isso ultimamente, então
Tava fácil. Acho que coisas que funcionaram, acho que foi entender melhor meus objetivos e aprender a investir direito, né? Porque eu sabia um pouco, mas acho que ter focado no investir nos seus dinheiros foi importante. Incluir saúde melhor no orçamento. Eu tinha algumas coisas, mas meu maior gasto esse ano foi saúde, então eu entendi que redistribuir isso e entender que uma grande parte do meu orçamento vai para isso foi importante. E eu aprendi a usar melhor ponto, assim. Então, acho que isso também me ajudou, porque eu viajo muito a trabalho. Agora, as coisas que pesaram, eu parcelei demais, odiei a experiência de parcelar demais. Ainda estou vivendo das consequências disso. Não quero mais. Eu entendi o quanto que é ruim não ter reserva de oportunidade no meu caso, porque eu tive 3 viagens, uma atrás da outra, sendo 2 delas não planejadas. Então, foi literalmente oportunidades que eu tive, mas isso bagunçou muito meu orçamento. Não é que eu não podia fazer, mas meio que me desorganizou completamente, me tirou um pouco do meu foco, eu ainda estou tentando voltar até hoje. E demorei muito a rever o orçamento. Eu acho que eu deveria ter feito uma revisita a ele no meio do ano, assim. Então, acho que faria sentido no meu caso. E o aprendizado que eu quero levar, eu coloquei que nem tudo se resolve comprando, né? Porque eu era assim também. Eu me proibia demais, depois eu falei, vamos nos permitir. Eu queria resolver todos os problemas da minha vida com dinheiro, mas eram problemas da vida prática, não era tipo gruzinha, era literalmente problemas da vida prática. Mas eu vi que nem tudo se resolve comprando e que eu merecia o foco do meu dinheiro, porque eu penso muito mais nas outras pessoas do que em mim, quando eu olho para o meu dinheiro. E eu acho que agora eu preciso mudar um pouco esse foco. E foi isso. Afiadíssima. Tudo na ponta da língua. Amei. Eu acho que essa do rever o... Débora e Dani se parecem, eu acho. Que essa de demorar a rever o orçamento, né? Talvez ficou tentando fazer as coisas encaixarem ali com o que tinha, até se aceitar, não, realmente não tá cabendo, eu vou ter que repensar aqui, né? E o da saúde também. Eu precisei de tomar mais medicamentos, então meu orçamento de remédio mudou completamente. Precisei de ir em mais médico, meu orçamento com médico também piorou, assim, né? Teve alguns que eu precisei pagar do meu bolso. Minha família precisou de médico. Então, assim, acabou que eu estava tentando apertar tudo naquele orçamento anterior e não estava cabendo. E aí isso me desorganizava porque a planilha ficava no vermelho, só que eu não conseguia ter um espaço mental para poder entender que a realidade que mudou, né? Não era eu que estava errada, sabe? Então, acho que faltou um pouco isso. Boa. Quem conta quem se identificou? Alguém mais quer contar? Eu me identifiquei com o que a Daniela falou sobre essa questão de saúde, porque foi uma coisa que a gente não colocou no nosso planejamento, porque já tinha o plano de saúde, aí eu pensei, não preciso de pensar em alguma reserva, mas, por exemplo, esse ano, assim que eu tinha acabado de voltar de férias, que eu tinha gastado muito, aí eu, tipo, precisei ir no dentista, e aí eu tive que pagar, porque, tipo, eu precisava, assim, de última hora, e aí o plano odontológico, né, tinha o prazo, e para o médico também, tipo assim, me deu uma alergia, eu precisava ir no dermatologista, e onde que eu moro numa cidade do interior, então, tipo assim, tem 3 dermatologistas na região, e os 3 eu tinha, tipo, horário vaga para, tipo, final de janeiro, e eu precisava ir rápido, porque eu tava com alergia e tal, tava me incomodando. Aí eu tive que pagar a consulta, né? Porque quando você paga, você consulta outro dia. Aí, assim, eu pensei assim, nossa, eu tenho dinheiro para pagar, para comprar os remédios e tudo mais, mas não é algo que, tipo assim, eu tinha uma reserva para isso. E aí pesou um pouco nesse sentido, que aí eu fiquei pensando assim, nossa, como é que eu não pensei que isso poderia acontecer? E, tipo, se eu tivesse tirado um pouquinho do mês, assim, né? Bem pouco, porque já pago o plano, então eu sei que isso não vai ser uma coisa que vai acontecer com frequência, mas é uma coisa que
tipo assim, né? Talvez se estivesse num outro momento, isso iria dar uma apertada. Uhum. Foi uma coisa que eu pensei que não estava no planejamento. É uma outra coisa que eu acho que pesou também, porque eu tirei férias e logo veio o final do ano. E eu falei assim, gente, que ideia mais burra, porque férias a gente sempre gasta muito. E o final do ano também, e aí juntou esse momento, aí tipo assim, os 2 últimos meses eu achei bem caótico, porque é confraternização, é toda hora um amigo oculto, aí eu não sei o quê. Então, assim, o que você reservou ali, você não pensou nisso, pelo menos no, tipo assim, não estava sendo. Eu não tinha pensado nesses gastos assim, extras, né? Tinha pensado nas férias e tudo mais, e a gente planejou junto, mas esses outros gastos eu não tinha pensado. Mas hoje em dia eu tenho uma tranquilidade maior para lidar com isso, porque eu ficava muito aflita. Então você pensava assim, ai meu Deus, igual eu tinha pensado, não quero gastar meu 13º, quero juntar ele todo. Fala assim, não, Luísa, é claro que eu vou ter que gastar, tipo assim, não vou gastar metade dele ou ele todo, mas eu gastar um pouco, isso não vai interferir, tipo assim, isso vai interferir quanto, sabe, no todo? Não vai ser muito. Então, Uhum. assim, tá tudo bem você gastar aqui, você comprar um presente para as pessoas que você gosta, que é uma coisa que eu gosto de fazer no final do ano. Então, assim, eu acho que essa relação com o dinheiro, de você tipo, começar a entender e não entrar em pânico, Uhum. isso me ajudou demais, porque qualquer coisa eu ficava muito desesperada e me dava muita ansiedade. E sendo que, assim, nem era coisa, por exemplo, que você, tipo, eu não tinha o dinheiro para fazer aquilo, eu não tinha. Mas o gastar um dinheiro que eu guardei, aquilo dali, eu quase morria. Que era aquele guardado, do que já estava guardado mesmo, né? Assim, que você achava que não era para mexer mais. E aí dói mais, né? Exatamente. Mas, tipo Uhum. assim, isso faz parte, as coisas vão acontecer. Aí é, tipo, se preparar para que, né, tipo, então eu vou tentar reduzir meus gastos com isso daqui, para não impactar tanto. Então, eu acho Uhum. que o maior aprendizado foi essa questão de ter flexibilidade com o Uhum. dinheiro, que era uma coisa que eu não tinha. Tipo assim, se eu gastei, tipo assim, se eu guardei, eu não posso mexer nunca mais. Então, eu já gastei muito, agora eu vou terminar de gastar, sabe? Era tipo Uhum. 880. Eu acho que essa flexibilidade e essa autonomia, assim, né? De agora você sabe o que está acontecendo, você está sabendo escolher melhor, né? Dentro das opções ali que você tem. E aí, dessas coisas que você falou da reserva da saúde, assim, eu acho que, em certa medida, se você realmente tiver, tipo, algumas consultas particulares que realmente você faz sempre, sabe? Ou o que acontece muito aqui agora, né, de coparticipação de plano, aí a gente vai fazendo essa caixinha. Mas esse caso que você falou, eu acho que seria um caso até para reserva de emergência mesmo, porque foi uma coisa totalmente, né, inesperada, assim, tipo, isso é alergia, né? Não vejo muito de onde dá para a gente prever a alergia, sabe? Então, aí nessa hora é reserva de emergência mesmo. E você falou outra coisa, tô esqueci, daqui a pouco eu devo lembrar. Mas ótimo, amei. Luísa ficou muito feliz. Quem mais quer contar, gente, de Bom, desafios? deixa eu contar da minha parte. Eu finalizei o Planejando os Seus Dinheiros e consegui seguir bem. Consegui me planejar, minha reserva eu criei. E aí eu comecei 2025, eu acho que bem, assim, com reservas investidas em bens materiais. Tinha minha reserva de emergência ali em questão de dinheiro mesmo, sabe? E aí eu decidi mudar de cidade de emprego. E eu acho que nesse momento, tudo que eu tinha guardado eu acabei consumindo. E aí foi indo um ano. E aí chegou esse final dos meses aqui, aí você começa a parar para refletir, né? Que é um momento de reflexão para o ano que vem. E eu falei, nossa,
eu acho que eu me perdi um pouco nesse meio termo, nesse meio tempo. Então, eu acabei me desorganizando, sabe? Só que eu aprendi que esse ano, mesmo eu entrando num emprego assim, que eu tô ganhando menos do que eu ganhava antes, mas foi estratégico, né? Foi em questão de trabalho, de currículo, de Aham. planejamento de carreira mesmo. Mas eu acabei recebendo menos do que eu recebi ano passado, então por isso que eu acabei consumindo a minha reserva de emergência. Não, meus gastos eles estão sendo assim regrados, então eu tenho meu dinheiro, tenho o investimento mensal que eu acabo indo para alguma questão assim que vai me render futuramente, né? E eu acho que o que faltou foi isso, foi uma questão de constância, de revisar o que eu tinha, e hoje, né, como eu tinha comentado antes, um mês atrás eu comecei a rever o planejando e fui vendo assim, acho que primeiro eu preciso entender, então, qual é essa minha nova rotina, depois de tô 8 meses, assim, que eu mudei de cidade mesmo, e de rotina, e entender para onde está indo meus gastos para eu me reorganizar, mas foi muito bom, porque eu sei que tem um caminho, então preciso rever conceitos e, assim, eu acho que é muito da questão da ansiedade que a Luísa comentou, que tem solução, a gente só precisa sentar e se organizar, então acho que esse é o momento que eu tô, de organização para o ano que vem. E eu acho que o meu principal aprendizado, assim, é que eu consigo investir no futuro, e eu consigo reservar um valor do meu salário, mesmo estando apertado para esse investimento. Então, talvez voltar para a minha reserva de emergência, tentar encaixar ela dentro do que eu ganho hoje. O que aconteceu foi que, às vezes, pela distância, que meu namorado mora em outra cidade, então esse deslocamento foi um extra. E aí eu tenho investimentos extras, e aí acabou que esse extra de guardar não deu. Mas tudo eu acho que dá para se encaixar, sabe? Eu acabei mantendo um pouco do meu padrão que eu tinha do salário antigo para o atual. Então, acho que esse repensar o meu padrão de vida também é um ponto de alerta, sabe? E aprendizado para o ano que vem, esse repensar. Acho que no geral foi. Esse tempo aí de mudança, né, de emprego, de cidade, gente, isso é um super projeto, assim, às vezes a gente não vê isso como um objetivo, assim, né, mas ele leva um dinheiro bom aí, né, tipo, isso, ou dar um passo para trás na carreira, ou essa mudanças, né, mudança, dependendo de onde, para onde você está indo, é muito caro, né, então, pensar isso, né, talvez essa foi o objetivo ali que você cumpriu esse ano, ótimo que você já está tendo essa visão de para onde melhorar aí, né, na sua organização, no seu planejamento, mas pensar que isso é um projeto mesmo, né? Acho que para talvez tirar um pouco esse amarguinho que Sim, ficou. então, ficou isso de uma sensação de desorganização, eu acho, mas que o que eu não tenho hoje é uma reserva quanto a montante, sabe? Tipo, dinheiro mesmo. Mas eu tenho investimentos, então se eu me apertar aqui e ali, eu ainda consigo, sabe? Uhum, Mas ainda assim, tá muito regradinho, sabe? Tudo tá muito. Não é que não sobra pra assim, extras à parte. uhum, tipo, Mas sonhos, isso, assim. viagem, por exemplo, é uma coisa que eu não consegui planejar esse ano. Mas Uhum, faz parte, né, do processo, eu acho que é isso. sim, você pensar que você deu um passo para trás, mas para dar muitos para frente na sua carreira depois, Sim, né? sim, Então, é também. um investimento nisso, na sua carreira, né? Então, Uhum, pensar enfim, que daqui 1 ano, 2 anos, vai estar bem melhor e vai valer a pena, né? uhum, Né? Inclusive, da Luísa, talvez seja isso esse ano, né, Luísa? Um plano para mudar de emprego, talvez de cidade, e também é Sim, um grande foi objetivo. o objetivo, né, maior de entrar no curso, porque isso é tão difícil, né, tipo assim, e era uma coisa que eu sempre discutia, né, Ana? Você está recebendo um salário, que é um salário, tipo assim, muito bom, você sabe que, às vezes, tipo, sei lá, as pessoas que se formaram com você, que realizam o mesmo trabalho, não ganham aquilo que você ganha, só que você toma essa decisão de mudar, de sair, de, né,
ter outras oportunidades, assim, é muito complexo. Porque é muito difícil você sair sempre, né, dando um passo acima, assim. Então, e aí você não está preparada para isso financeiramente, era o que mais me dava medo. E aí hoje, por exemplo, quando eu falo com a minha psicóloga, eu falo assim, não, eu posso tomar essa decisão agora, porque eu consigo me manter, eu consigo arcar com essa decisão que eu vou tomar, tipo assim, isso é uma autonomia que, nossa, é uma sensação muito boa. O objetivo da Luísa era mais ou menos esse, né, Luísa? Poder pedir admissão se tudo ficasse muito ruim. E Sim, poder... eu tava surtando. Aí, a Débora também contou aí pra gente que, né, foi para o emprego ganhando um pouco menos, mas para o caminho que ela queria. Então, acho que isso é bom da gente ver outros exemplos, né? Gente, mais alguém quer falar desse tópico, alguma coisa? Esse tópico é tão legal, né? Eu amo. Se tiver mais... Então, tá bom. Então, vou seguir aqui. Agora, para a gente pensar nos planejamentos de objetivos, né? Primeira coisa que 2026 não precisa ter 10 metas, né? Não vai caber mesmo. Então, a gente pensar aqui, dá para a gente pensar que o seu dinheiro 2026 pode, o Dani foi fazendo aí para frente, organizou o custo de vida mais realista, reserva, uma rotina financeira, ou isso, né, a transição de emprego, né, essas coisas mais da base financeira mesmo, ou a gente já ir para os ciclos de sonhos, né, então depende aí do momento que você está, né, onde que vai fazer sentido você focar em 2026. Então, para vocês tentarem pensar aí o que seria o principal foco de vocês esse ano, e aí pode escolher, né, um ou dois, né, não tem problema listar muito igual a Dani fez, não, mas a ideia é a gente tentar focar, né, em algum, se focar bem, a gente vai colocando mais. E... Não, mas eu vou reduzir, porque não tem condição de realizar tudo isso, não. Ganhou na loteria, amiga? Aí... Sonhos, resolve. quem sabe? E aí eu já vou também passar aqui o próximo para vocês irem pensando. Cadê eu? Acho que eu fiz aqui, gente, não sei. Repetir mais ou menos, eu acho. Mas a ideia aqui era de vocês já pensarem um pequeno passo que dá para fazer em janeiro com relação a esse foco que vocês escolheram, né? Então, pequeno mesmo. Tipo, conversar com alguém, pesquisar alguma coisa, ver um vídeo sobre o assunto, alguma coisinha, mesmo que pequena, para a gente já sair da inércia, assim, né? E aí já ficar planejado aqui para janeiro. Então, vou dar 5 minutinhos aí, mas quem quiser, quem já fez e quiser ir compartilhando um pouco, fica à vontade. Vou compartilhar os meus, então. Eu acho que como meta para ano que vem, eu quero até eu abrir, mas não fiz, porque é extenso, longo, mas eu acho que em janeiro eu consigo focar e fazer. É fazer aquela releitura do como foi meus 2 meses passados, para onde está indo meu dinheiro, sabe? Para eu conseguir clarear minha mente e me organizar de novo. Então, acho que essa é uma boa meta para janeiro, assim, uma meta
pequena, demanda tempo, né? Não é legal, assim, você pegar um PDF lá, folhear todo ele, para onde que foi isso, aquilo. Mas eu acho que é bacana a gente voltar e ver isso. Acho que para mim vai ser bom. E, consequência disso, eu acho que na minha base vai ter esse custo de vida mais realista. Acho que esse vai se encaixar bem. A organização, eu acho que é uma meta boa também. E, por consequência, os sonhos maiores são, tipo, uma reserva de emergência bacana, sim, e conseguir, dentro dessa reserva, talvez, ou de uma outra reserva, fazer uma viagem. Eu acho que tô precisando. Amei, Jennifer. Ô, gente, a minha emoção de ser realmente um sonho de vocês ter reserva de emergência, né? Reconstruir a reserva. Ai, é um sonho realizado. Aquece o coração. Porque né, vocês já sabem, não precisa ficar falando, mas assim, é tão importante pra gente poder contar com a gente mesma e estar segura para essas decisões, né? Seja não ter o medo de alguma coisa de errado, igual o Luísa falou, né? E foi o que, né, que a gente conseguiu construir esse ano, eu e Luísa, de poder tomar essa decisão, não ficar ali onde não estiver feliz, ou da Débora, de poder ajustar a rota, né, e ganhar menos, mas para ser mais feliz e continuar se sentindo segura, né? Então, assim, realmente é um objetivo, né? Para a gente não só ver como, tem que resolver isso aqui logo. Não, e pensar nos benefícios mesmo de ter essa reserva. Quem mais me conta? Eu posso falar. Eu reduzi os meus aqui ao foco principal. O meu foco, no caso, ele vai ser, de novo, aumentar minha reserva e os investimentos. Como meu trabalho pode vir muitas mudanças, e eu tenho também um foco de, no futuro, poder comprar apartamento, fazer mudança, etc. Eu quero conseguir aumentar a reserva, mesmo que eu não tenha certeza do que eu vou fazer com o dinheiro ainda. Então, acho que investir, aumentar a reserva, eu sei o timing, então isso ajuda, mesmo que ainda esteja difícil de saber certinho o que fazer, mas acho que isso vai ajudar. E um foco complementar, eu quero estudar, eu sempre falei isso, mas esse ano eu vou resolver esse problema. Eu quero estudar pesquisa de futuro, né? E aí eu vi um curso do exterior, só que ele é online, então dá para fazer daqui, só que ele é caro. Então eu gostaria muito de fazê-lo. Então eu gostaria de conseguir juntar dinheiro para fazer ele, porque eu acho que seria uma conquista pessoal, porque tem muitos anos que eu falo que eu quero estudar isso, mas eu nunca me dou nem dinheiro nem tempo para fazer isso. Então eu acho que seria uma conquista pessoal. E o pequeno passo para janeiro, o primeiro que eu consigo imaginar, é tentar reduzir o número de parcelas para que sobre mais dinheiro no fim do mês. Porque eu acho que, né, eu sei que já tem algumas que eu já estou pagando, mas parar de parcelar para frente e focar em tentar reorganizar ali o orçamento e reduzindo as parcelas, realmente focar em comprar o que der naquele mês, não deu, vai ficar para o mês que vem. Uhum. Lembrar que existe o mês que vem. Exato. E essas parcelas acabam que não couberam muito dentro do orçamento que já estava. Não é nem que não couberam, tipo assim, estourou para uma certa parte e comeu das outras. Mas eu acho que o que mais me incomoda é ver o volume que elas estão ocupando no meu mês. Isso é o que mais me incomoda. É algo que eu preferia reduzir, sabe? Tipo, já começa o mês com os orçamentos mais restritos. Né? É aquele, né, começar o mês e já ver o cartão assim alto. Isso é uma coisa que eu sempre evitei. E aí, esse ano aconteceu e eu tenho me sentido muito incomodada com isso. Ótimo, acho que tá bem focado, então. Gostei. Eu posso falar também. Oi, eu cheguei um pouquinho depois, uns 10 minutinhos atrasada, nem te cumprimentei, mas... Não vi também quando você chegou, mas que bom que você veio. Eu tô batendo cabeça aqui com essa questão de focar na base ou focar mais nos sonhos, porque eu tô num momento agora que eu tô terminando um período formativo, assim, tô terminando a residência, e aí
faz muito sentido pensar em consolidar minha base agora. Só que a minha vontade é de, assim, jogar, postar várias coisas nos sonhos que eu não consegui fazer tanto nos últimos anos, né? Aham. Então, eu acho que está muito em sintonia com o que eu preciso decidir, assim, né? E pensar para esse próximo ano. Mas, pensando assim, na base, eu acho que eu consegui, apesar de tudo, fazer uma reservinha, né, durante esse tempo aí. Meu foco seria realmente agora adequar uma nova rotina financeira, em que, se tudo der certo, eu vou ganhar um pouco mais do que eu ganho agora. E consolidar essa reserva, assim, as reservas de emergência, principalmente, né? Aham. E o meu objetivo, assim, para 2026 seria aprender a investir um pouco melhor, porque eu me sinto muito perdida nesse sentido. Então, acho que tá aí um objetivo mais para o final do ano, talvez o que eu consiga começar antes seja refazer meu orçamento, pensando nessa nova situação, assim, de vida, e ver o que eu gostaria de encaixar. Inclusive, sonhos, talvez não muitos sonhos esse ano, mas, assim, sonhos pequenos, assim, destinar mais dinheiro para atividade física, algumas coisas que eu gosto de fazer, e uma viagem, não muitas, mas às vezes dá para planejar uma viagem menorzinha. Então, acho que são todas as coisas que eu posso já começar a pensar, assim, como que eu vou encaixar. Sim. Nossa, Ana, assim, só de você já, né, tá terminando a residência e tendo conseguido juntar alguma reserva, né, já é muito bom, assim. E realmente, acho que agora precisa dosar um pouco entre isso da base e dos sonhos, porque foram muitos anos, né, de restrição, assim, que você esteve investindo no seu futuro, deixando de, né, de ganhar no imediato para poder pensar, né, que você vai ter sua formação, né, para ser mais especializado, para ganhar mais. E então, né, acho que você está certíssimo aí no seu objetivo, assim, é pensar nessa base, mas também precisa ter um pouco desses sonhos e dessa qualidade de vida um pouco melhor, né? Porque é isso, né, concluir uma grande etapa que já dá para subir um passinho, assim. Eu fiz o Planejando Seus Dinheiros no final de 2022, agora que eu tava lembrando, assim, faz muito tempo, gente. Você estava começando, acho que você passou na prova da residência no meio do eu fiz o caminho. Planejando Seus Dinheiros antes de eu saber que eu tinha passado. Então, eu fiz ele todo pensando numa rotina que eu não tive. E aí, depois eu tive que pegar tudo e adaptar para uma nova realidade. Então, assim, já foi o exercício final foi esse. Assim, que é ótimo que já ficou provado ali, né? Só a gente exercitando que a gente vê que a gente aprendeu mesmo. Ai, mas ótimo. Ai, que bom, Ana, que você está formando. Parabéns. Obrigada. O que você fez mesmo? Pediatria. Estou lembrando. Pediatria. Chique. Gente, mais alguém? Me contem. Deixa eu falar, então. Saber. Oi, Bárbara. Oi. Então, para o ano que vem, eu preciso voltar. Olhar de novo, com calma, porque esse ano, assim, sei lá, no maio, talvez, para cá, eu dei uma controlada, louca. Porque, enfim, já tinha, né, minha reserva, já tinha conseguido, assim, saber que eu ia dar conta das coisas, mas também eu comecei a entender que para o ano que vem eu estou querendo, né, pensar em engravidar e tal, então assim, passos para que isso aconteça. E aí me mudei. E aí uma mudança, ai meu Deus, você respirou, é R$ 300. Você olhou para a cara de um pedreiro, R$ 500. Meu Deus, socorro. Então, deu um monte de pepino, atrasou, aí, enfim, fiz uma pequena reforma, mas foi um descontrole controlado, porque eu consegui fazer as coisas da forma como eu queria, né? Enfim, eu e meu namorado,
da forma que a gente queria. Então, assim, com um projeto para a gente pensar a casa organizada, assim, do nosso jeito, né? Porque a gente morava num apartamento que a gente foi, enfim, vivendo lá, mas não eram as coisas do jeito que a gente queria. E aí que já teria que fazer algumas intervenções. Então, assim, um móvel planejado da forma que a gente queria. E, nossa, marcenaria é caro, né, gente? É. Corte. É muito caro. Mas aí, de novo, assim, eu já tinha um dinheiro guardado e eu consegui me organizar, né? Não me afetou tão drasticamente. Mas aí é aquilo, eu paranoica completamente, vi aquele monte de dinheiro e falei assim, meu Deus do céu, como isso vai funcionar? Funcionou. Estamos aqui, nenhum orçamento foi destruído. A reserva de emergência um pouco mais magrinha, um pouco mais, mas seguimos. Eu já tinha, como eu sabia que mudar era para mim era importante, assim, que eu tivesse um apartamento um pouco maior para realizar o meu sonho de ser mãe, eu já vinha guardando um dinheiro também para precisar de É fazer isso. alguma coisa. Então, assim, Uhum. me dá um desespero vendo aqueles dinheirinhos sumindo ali das caixinhas, assim. Porém, ontem eu estava até falando com o Luiz, eu olho para a minha casa, eu falo assim, gente, eu moro aqui, Ai, que sabe? delícia. Então é muito gostoso, assim. E um apartamento melhor, um apartamento muito perto da minha mãe, que eu vou a pé para o trabalho, que eu faço tudo que eu preciso, eu tenho aqui perto. Tudo. Então, assim, são muitos pontos positivos para. Eu nem lembro dessas caixinhas que se diminuíram ali. E se eram Então, para isso, Bárbara, dói gastar o dinheiro, mas assim, o dinheiro é para isso, sim. né? Porque é só uma coisinha na cabeça, você sabe. A gente também é, que a maioria também Aí, dói. eu fico nisso. Eu penso, talvez ali se encaixe numa rotina financeira reajustada, né? Enfim, para as coisas que vão precisar acontecer. Já sei que um monte de vitamina, né, que tem que fazer, um monte de consulta, que eu sei lá se o plano cobre. Sim. Mas, assim, reorganizar essa parte financeira, voltar a olhar para investir mesmo, né? Porque depois eu fiz o Investir em Seus Dinheiros também. Mas neste caos, eu me contentei em juntar ali, separar a minha aposentadoria, separar as caixinhas mais importantes ali, e é isso. Para Sim. frente eu vejo o que eu resolvo. Ai, Aí o para Bárbara, frente, no caso, é o ano que vem. não, minha filha, eu até falei, né, que eu morava com a Dani, né? Mudamos esse ano para eu vir morar com meu marido. Gente, eu tô traumatizada da mudança até agora também. Tipo, tem Não quero 7 mais, meses que eu mudei, nunca eu tô mais. traumatizada até agora. Nunca Eu saio mais, é daqui, vou horrível. comprar um apartamento que eu vou ficar durante 15 anos, pelo menos. Uhum. Mas, assim, na verdade, contando pra você também não. Assim, tipo, eu não investi na minha aposentadoria esse ano, eu não dei conta, tá lá na caixa de, sei lá, Nossa, 5 em 5 meses eu dei uma investida, nossa, sabe? eu olho para Não aquela briguei caixinha e esse falo, meu mês. Deus, eu preciso fazer isso. E aí é tanta coisa, outra, que eu falo, vou ter que reler aquela apostila inteira para me lembrar de como é que faz. Porque, nossa senhora, esse ano eu só paguei. Então, o dinheiro foi embora. Mas aí é isso, voltar a ver essa parte de investimento de novo. E aí, assim, se der para viajar bem, mas o meu principal sonho agora é pensar no meu bebezinho. Que delícia. Então tá ótimo seu plano. Recuperar a reserva e preparar a vida, né, pro nenenzinho chegar. Sim. Amei. Gente, coloquei, né, vocês devem estar vendo o papelzinho de vocês também, mas queria que a gente pensasse aqui em onde que está a maior dificuldade hoje. E vocês me contarem um pouquinho aqui pode ser aqui no chat, me mandando as letrinhas. Quero, né, acho que é legal tanto para vocês entenderem aí onde desses tópicos aí vai valer a pena focar, quanto também para eu ir pensando aqui como que eu posso realmente ir ajudando mais vocês, né,
na caminhada aí da vida financeira. Então, me contem. Sofia, sonhos e planejamento. Dani, sistema e rotina financeira. Érica também. Ana, sistema e rotina financeira. Luiz, investimentos. Chique. Eu sinto, assim, que o que acaba sendo, né, minha percepção, assim, tá, gente, não científica, mas que o sistema de rotina financeira acaba sendo mais difícil, porque a gente lida com ele, tipo, todo dia, ou toda semana, toda hora, né? Então, ele acaba sendo mais desafiador, assim, mas depois também que a gente consegue ajustar um bom sistema, alivia. Então, tá bom, ótimo. Muitos votos aqui, obrigada. Eu acho que, isso é uma coisa, eu acho que o sistema e rotina financeira com o investimento tá meio que junto, porque é uma coisa junto com a outra, sabe? No meu caso, que quando você tem uma rotina financeira, aí todo mês você tá ali na sua rotina, você vai e investe, joga o que precisa e tudo mais. Mas aí quando você deixa, vai deixando, vai deixando, vai deixando, que é o meu caso, aí acaba que acumula tudo. Aí você vai ver 5 meses sem investir. Total, Lorena. Falei até, eu tô nesse caso também, Sim, eu da rotina preciso, dos tipo assim, investimentos, né? igual a gente fala assim, você tem que pegar tal valor e colocar em tal lugar no dia tal do mês, sabe? Eu preciso disso, porque senão eu fico muito perdida, igual essa questão da aposentadoria, eu tinha até colocado como meu objetivo de janeiro de começar a ler e entender, porque eu não tive tempo, né, dentro do planejando de fazer essa análise mais profunda, mas eu acho uma coisa tão complexa, tipo assim, de saber onde colocar o dinheiro, onde investir, aí você vai deixando para lá, você vou só colocar aqui na poupança, na caixinha, no porquinho lá do Inter, na caixinha do Nubank. O processo é até fácil, Luísa, que já tem, né, seu próximo passo está pronto, é o investindo, que aí lá a gente olha direitinho isso. E aí, no caso da Lorena, é a última etapa ali do investindo, né, que a gente planejar os aportes do ano, né, sentar ali também para refazer esse planejamento, que aí é isso, né, tentar tirar um tempo aí desse início, final de ano, para tentar fazer esse planejamento do ano, que aí fica mais fácil um pouco, né. E se precisar de ajuda, né, gente, estou aqui também, que eu sei que essa parte nem sempre, né, funciona tão bem no começo, assim, porque é um pouco mais complicado mesmo, né. Agora, acho que é o nosso último exercício aqui, que é a gente pensar de algum sonho que ficou para depois, né, então, meio que para a gente não esquecer esse sonho, talvez ele não vai estar ali no radar para 2026, mas tudo bem, né, não cabe tudo em um ano. E aí, para a gente anotar ele, para a gente não sentir que a gente está abandonando ele, e falar, tá bom, ele está aqui, ele ainda está fazendo sentido, e aí, né, no próximo ciclo, talvez a gente vai pensar nele. Então, pode preencher aí um sonho que ficou para depois, mas ainda faz sentido, porque que ele é importante, né? E se em 2026 ele vai dar para ser prioridade, começar a preparar ou só manter ele vivo no radar. E também pensar um pequeno possível passo para janeiro, a gente, né? E começando a ficar mais em contato com ele, porque é o que mantém nosso cérebro acreditando que um dia ele vai acontecer.
E se alguém já pensou e quiser me contar, só abrir a janela aqui, que tá calor. Aí eu coloquei sobre viagem, tipo assim, uma viagem maior, internacional, que era uma coisa que eu queria muito fazer por agora, só que no meio, tipo assim, era uma coisa que eu tava planejando fazer, eu já juntava dinheiro meio que pensando nisso, só que depois eu vi que eu falei assim, não posso fazer isso agora, sendo que eu tenho outros objetivos, né, que eu meio que gastaria a minha reserva de emergência, enfim, estabelecer as prioridades, né? E Sim, uma outra coisa, assim, mais pro futuro mesmo, que é, tipo, o sonho da casa própria do brasileiro. Então, é pensar, tipo, como que eu vou me organizar para que isso aconteça, sabe? Tipo, estudar mesmo, entender questão de financiamento, como que eu vou juntar dinheiro, enfim, algo mais complexo mesmo, mas eu sei que eu tenho que começar a entender isso dentro do meu planejamento financeiro. ótimo, Luísa. Eu acho que agora, isso, né, você olha para o ano que vem e fala, tá, a viagem não está fazendo sentido aqui, né, agora. E, né, igual você está fazendo mesmo, né, não sentir, tipo, ai, não coube, enfim, né, assim, acho que às vezes a gente fica meio assim, queria tudo para ontem, mas a ideia é essa, entender que o que faz sentido para o ano que vem né, dessa segurança, talvez dessa transição de emprego, e que vai ter muita vida pela frente, né, para viajar, e depois para casa também, né, que é uma coisa, inclusive, que faz muito sentido, assim, a gente pensar algumas viagens, assim, antes de começar ou a pensar muito na casa, né, ou já ir guardando um pouco, mas assim, porque depois que a gente começa a guardar para casa e ela vira a prioridade, o dinheiro para as viagens, ele vai ficando um pouco mais difícil, né, né, claro, no caso de todo mundo, assim, mas acaba sendo de muitas. Eu mesma, só estou juntando dinheiro para apartamento, não posso viajar. Então, é isso, né, a gente, um passo de cada vez, e lembrar que vai ter muito tempo para fazer as coisas. Gente, mais alguém quer contar? Então, tá bom. Deixa eu contar aqui para vocês. Então, né, o que a gente fez hoje? Olhamos um pouco para 2025, pensando o que funcionou, o que não funcionou, o que ficou de aprendizado, pensando um pouco melhor o que vai ser o foco para 2026, entendemos o ponto de maior dificuldade, pensamos no sonho né, que tinha ficado para depois, estamos guardando ele com carinho, e pensamos alguns passinhos para janeiro, né? Então, acho que foi bem legal, fiquei feliz que vocês fizeram aí os exercícios e com as reflexões, acho que essas trocas são muito, muito boas, muito importantes, assim. Cadê a Débora? Que o sonho da viagem ficou para depois, mas da casa tem visto de aproveitar o momento. Boa. E aí... Ai, nossa Deus, gente, 10-0 pro Canva, né? E aí aqui alguns, né, caminhos, assim, se vocês sentirem que precisam de mais ajuda, quiserem, né, ajuda nesse momento desse planejamento, vou contar para vocês aqui 2 caminhos possíveis, né, não são os únicos, assim, mas eu fiz o check-up presencial agora, nesse final de semana, e foi maravilhoso, foi muito legal, as meninas saíram super empolgadas,
E eu já quero fazer outro. Então, em janeiro, já vai ter outro aqui, né, lá em Nova Lima, na casa dos meus pais. Sofia, já quer, né? A gente já estava planejando. Ana também. E aí é um dos caminhos que lá a gente vai pensar essas etapas com calma, tem uma preparação, e a gente já sai de lá com o planejamento direitinho para 2026. E quem não puder o presencial, tem também o online, que a gente faz esse mesmo processo, planejando seus dinheiros em um dia, né, ou 2 horas, no caso do individual. E aí depois eu mando lá no grupo, né, detalhes, datas e tal, né, a gente ficar no nosso tempo planejado aqui. E depois também vou mandar um formuláriozinho para quem quiser, né, desabafar ali e quiser alguma ajuda para eu contar como é que eu consigo apoiar naquele momento, naquele objetivo, né, que eu quero dar conta de dar mais suporte, assim, para vocês, né, ao longo da vida. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado um pouco a clarear as ideias aí para 2026. E obrigada pela participação. Amei. Foi ótimo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, foi ótimo. Até Obrigada, mais. beijo. Foi ótimo. Obrigada, Sofia. Depois a gente conversa mais. Sim.